Bom dia, boa tarde, boa noite e uma excelente madrugada para você. Hoje eu quero fazer um alerta a você que é cristão, a você pastor, a você missionário, a você pastora. As eleições estão se aproximando, vai começar as campanhas eleitorais e é a época que todo candidato diz que se converteu para ir às igrejas e conseguir votos nas igrejas. Eu falo para você agora, nesse momento, você pastor, um conselho que eu lhe dou: se você abrir as portas da sua igreja para algum candidato, procure saber como é a vida desse candidato, quantos anos ele está no Evangelho, para você abrir as portas da sua igreja e pedir o voto a esse candidato. Você tem que ter a certeza, a convicção que essa pessoa, ela é convertida há anos, ou seja, é um candidato verdadeiramente evangélico, que fala a mesma linguagem que você, ou seja, Jesus é a nossa linguagem. Então, nessas épocas de eleição, já está se aproximando, já estão começando a se manifestar candidatos e irem nas igrejas para pegar os votos da igreja, mas na verdade nem cristão eles são. Eles são levados por alguns membros da igreja, que às vezes trabalham ou são simpatizantes por eles, levam, apresentam o pastor, e aí não estou dizendo que todos os pastores são assim, mas de repente alguns fazem propostas de ajudar a igreja, como telha, cimento, fazer obra, algumas coisas e etc e tal. Não quero aqui entrar em méritos, mas uma coisa eu vou lhe alertar: abra a sua igreja para receber sim candidatos. Não estou dizendo que você não deve abrir, mas procure o histórico cristão dessa pessoa. Quantos anos essa pessoa está no Evangelho? Se é verdade que é evangélico, porque é a época, a política é a época da mentira. Muitas pessoas dizem que se converteu para ir nas igrejas e arrancar votos daqueles verdadeiramente que são cristãos. Como a Bíblia fala, ajudar os domésticos da fé. Aí às vezes você deixa de ajudar um doméstico da fé para ajudar um cidadão que nem é simpatizante do Evangelho, mas na eleição ele vem para a igreja para arrancar o voto. Aí você deixa de votar num pastor que é fiel ali a Deus, você deixa de votar numa missionária, né, como a Letícia Pires e outros pastores e missionários que existem aí vamos dizer assim, de boa índole. Aí você abre a porta da sua igreja para votar no ímpio. O ímpio é todo aquele que pratica a impiedade. Você sabe, tá? Você sabe o que é isso. Vai no dicionário que você vai ver. Aí você abre a porta da igreja porque alguém te indicou aquele político. Aí ele vem com promessas faraônicas: se eu ganhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E tem uns até que usam o palanque, o púlpito da igreja como palanque. E se você é um desses e dá o púlpito da igreja a essas pessoas, eu vou dizer verdadeiramente, está certo, é um palanque. Palanque, qualquer um mete a boca e fala no microfone. Púlpito da igreja, só quem fala é quem é de Jesus. Esses incircuncisos, eles vão nas igrejas dizendo que se converteu e vão lá para arrancar votos daqueles membros fiéis que ali estão naquelas igrejas, e a pedido do pastor eles votam nessas pessoas e depois
eles ganham, mete o pé e adeus à igreja. Meu irmão e minha irmã, mesmo que seu pastor venha pedir votos para você, para uma pessoa que não é evangélica, uma pessoa que não tem, no mínimo, 15 anos de evangelho, para entrar numa igreja e pedir um voto, tem que ser assim um candidato, para você saber a vida dele como cristão. Não é você entrar e obedecer o pastor e votar porque o pastor é amigo ou porque o pastor está levando algum benefício próprio, ou a igreja, ou alguém indicou. Esse é um alerta que eu deixo para você. São lobos revestidos com pele de cordeiro, entrando nas igrejas, arrancando votos e depois fazem leis contra a própria igreja. Eu falo agora para você com toda a convicção. Estou no evangelho há 26 anos. A minha esposa é uma missionária. E existem igrejas que abrem a porta para o ímpio, mas não abrem a porta para ela, que é uma missionária. Uma mulher honrada, uma mulher de Deus, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa avó, uma boa serva de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, pense duas vezes em votar naqueles incircuncisos, aqueles que vão à igreja só para arrancar voto, dizem descaradamente que se converteram. Ah, eu me converti. Ou até mesmo fazem cenas glamourosas, vão à igreja, levanta a mão, eu me converto, mas na verdade é lobo com pele de ovelha para enganar o povo de Deus. Eu lhe convoco, você cristão, você evangélico, você que ama Jesus Cristo. A política, ela é de Deus. Ela é de Deus. Uma política não é do diabo, a política é de Deus. Existem alguns políticos que são do diabo. Esses que vão à igreja mentindo, dizendo que são cristãos, para arrancar os votos daqueles que podem fazer uma bancada evangélica. Então, meu irmão e minha irmã, essa mensagem é para você que é crente. Procure saber quem é esse candidato que seu pastor está levando na igreja. Procure o histórico dele. Procure saber quem ele é, quantos anos ele tem de evangelho, qual é a história dele no evangelho, para você não estar votando numa pessoa, até mesmo miliciano, ou assassino, porque tem um monte de gente aí que é miliciano, é assassino, é cruel, é bárbaro, e vai nas igrejas na época da política, levados até mesmo por alguns pastores incapazes de ter uma visão espiritual de Deus. Então eu faço a você um desafio: não vote em lobo com pele de ovelha na igreja. Não ouça a voz de seu pastor se ele direcionar você a votar em alguém que não presta, alguém que não tem um histórico cristão, alguém que não tem um testemunho de crente, mas vai na igreja para pedir voto, para arrancar o voto da igreja, sangrar o povo de Deus. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio domina, o povo geme. Você quer gemer? É o que você quer? Não vote em ninguém, você que é cristão, que não tenha um histórico cristão, que seja um missionário, um pastor, até mesmo um membro de uma igreja, mas que tenha no mínimo 15 anos de evangelho. Que você conheça a vida dessa pessoa. Não vá simplesmente porque o teu pastor quer que você vote, porque tem muitos pastores que estão se vendendo. Não são todos, mas uma grande maioria se vende ao capricho, ao dinheiro, ao status, até mesmo ter um acordo político com esse político. Então,
é um alerta que eu deixo para você. O Enio Pires está dizendo, se você for votar em alguém cristão, conheça a vida dela ou dele. Nós temos muitos cristãos candidatos, mas conheça a vida deles. Saiba quantos anos eles têm de evangelho. Não acredite em palavras bonitas, discursos gloriosos, glamurosos, que eles vêm, pega até o nosso púlpito das nossas igrejas, fala no microfone, fala palavras lindas, bonitas, maravilhosas e até mesmo convence algumas pessoas da igreja. Então, esse é o alerta que eu deixo para você. Alerta a igreja, desperta a igreja, vote em pessoas cristãs. Não dê o seu voto, você que é cristão, para esses incircuncisos, os ímpios. Vote no cristão. E no mínimo com 15 anos de evangelho. Porque tem muita gente dizendo que é crente só para entrar na igreja e conseguir votos daquela igreja. Então esse é o alerta que eu deixo para você, como servo de Deus e como alguém que está na política há muitos anos. Eu tenho visto muito isso. Muitos pastores se venderem pelo dinheiro e até mesmo pela posição e pelo status. Então esse é o alerta que eu deixo para você. Procure saber a vida desses que vão na igreja na época da eleição para pedir voto e dizendo que é crente. É a época que as pessoas mais se convertem, é a época da eleição. Todo mundo vira crente. Todo político é cristão nessa época, porque eles querem o voto da igreja. Eles sabem que a igreja cresceu muito, os evangélicos, a maioria, e eu deixo esse alerta para você. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós e todas as nossas famílias.